Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez e suplicar ao Senhor que nos ajude a receber a sua palavra nesta noite. Iniciaremos hoje uma nova série, continuando o estudo do Pentateuco. Entraremos hoje no livro de Levítico, o livro da adoração no Antigo Testamento. E nós devemos rogar ao Senhor que nos abençoe e nos dê a compreensão e o entendimento necessários para, ainda caminhando juntos pelo Pentateuco, nós consigamos enxergar o Evangelho da graça de Jesus nele. Vamos orar também pelas famílias do povo de Deus. Agradecemos ao Senhor porque nossa irmã Pauline, a esposa do Marcelo, já recebeu alta hospitalar e segue se recuperando em sua casa. Vamos também suplicar, irmãos, nesta noite, pelo nosso irmão Reginaldo Júnior. Ele precisou ser afastado de seu trabalho por ordem médica e necessitará fazer uma cirurgia urgente de caráter ortopédico. E nós precisamos orar por nosso irmão, uma cirurgia importante que fará com que ele pelo menos fique um bom tempo afastado de seu trabalho e um tempo também afastado da congregação. Vamos pedir a Deus que prepare o seu coração e também console o nosso irmão, mesmo sendo ainda jovem e tendo que enfrentar mais uma provação. Oremos. Nosso Deus e Pai que está nos céus, santificado seja o Teu nome, Senhor, nesta hora que nos consagras pela Tua palavra. Rogamos ao Senhor que nos dê o entendimento necessário, à medida em que seguimos juntos estudando a Tua palavra, pois ela é lâmpada para o nosso pé, ela é luz, Senhor, para o nosso caminho. Sem ela, Senhor, andamos perdidos neste mundo, tateando pelas trevas do pecado, e não conseguimos enxergar a luz da vida que é Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós te rogamos, do mesmo modo que um dia nos deste a Cristo e nos permitiste enxergá-lo através da Escritura, da mensagem, da boa nova do Evangelho, nós te pedimos, Senhor, que continues a nos ajudar, nos edificando e nos santificando, Senhor, para a Tua glória, porque o Senhor nos salvou com este santo propósito. E para isso, Senhor, nós precisamos conhecer a Tua palavra, nós necessitamos entender a Sua mensagem e perceber como toda a palavra aponta para Jesus. Também, Senhor, oramos por Tua igreja, pedindo que abençoes o Teu povo aqui reunido, as famílias representadas, visitando a cada um dos irmãos em meio às suas necessidades, pais e filhos, casais, solteiros, enlutados, divorciados, grávidas e aquelas que desejam engravidar, convalescentes, ó Senhor, enfermos que se recuperam, pedimos por eles, Senhor. Pedimos por Pauline, por sua plena recuperação, agradecemos pelo cuidado do Senhor para com a Tua serva, pedimos por Reginaldo Júnior, Senhor, que tenhas misericórdia do Teu servo, preparando também o seu coração para essa fase difícil, tratamento, cirurgia que precisa fazer urgentemente, que o Senhor esteja com ele e abençoe o Teu jovem servo. Visita, Senhor Deus, a Tua igreja, aos enfermos também, já idosos e cansados, que a Tua boa mão sustente, os anime, fazendo sempre caminhar com fé, na esperança e pensando nas coisas lá do alto, de onde o Senhor abençoa e nos lembra que é para onde rumamos. Visita, Senhor Deus, a Tua igreja e fortalece o Teu povo nesta hora. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então, irmãos, para o livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 1. Levítico, capítulo 1. Provavelmente na sua Bíblia, você não vai ter a letra E como inicial ao livro. Na língua hebraica começa assim. Em algumas traduções você vai encontrar também: e chamou o Senhor a Moisés. Isso é importante. Infelizmente algumas traduções omitiram e colocaram a tradução de outra maneira, mas isso dá uma importante ideia de que o que nós vimos na conclusão do Êxodo, no capítulo 40, continua na sequência do Pentateuco, no livro de Levítico. Talvez seja a primeira vez que você lê o livro de Levítico, e eu queria dizer que você não deve ter medo de estudá-lo,
porque há uma contraparte do Novo Testamento que vai nos ajudar muito a compreender o significado ritual que estudaremos em Levítico, vendo seus detalhes. Eu me refiro à carta aos Hebreus, ou ao livro de Hebreus, que é o comentário que Deus deixou para a igreja no Novo Testamento do livro de Levítico. Então, nós vamos entender Levítico à medida em que estivermos estudando ele e visitando o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no Novo Testamento, especialmente quanto ao seu significado de apresentar o nosso Redentor, Jesus Cristo. Lembrem-se, todo o sistema estabelecido pelo Senhor de sacrifício tinha um objetivo, como nós vamos ver hoje, introdutoriamente ao livro de Levítico, de aproximar o povo de Deus, do próprio Deus. E tudo isso tinha um objetivo ainda maior, que era, esse sistema, ele deveria no futuro alcançar cumprimento na pessoa de Jesus. De modo que as cerimônias estabelecidas pelo Senhor em Levítico, elas se aplicariam de forma perfeita e conclusiva em Jesus Cristo. Eu acredito também que é apropriado, de forma particular, informar os irmãos que nós iniciamos hoje o nosso estudo de Levítico um fim de semana antes do dia da expiação, no calendário judaico. Expiação, Kippur, na língua hebraica, ou o dia da expiação, Yom Kippur. O próximo fim de semana será então o período específico no calendário dos judeus em que eles celebrarão, começando ao pôr do sol da sexta-feira à noite e continuando até o sábado, esta antiga festa judaica chamada o dia da expiação, que está registrado aqui em Levítico, capítulo 1. Então, as leis que os judeus observariam, e ainda hoje as observam, sem sacrifícios, porque eles não têm mais o templo desde o ano 70, porque foi destruído pelos romanos, segue todas as orientações e instruções aqui detalhadas em Levítico, especialmente em seu capítulo 16. Então, nós estamos começando hoje nosso estudo a respeito deste livro, que fala da grande lei cerimonial de Deus, um fim de semana antes do famoso Yom Kippur, ou do dia da expiação. Agora, antes de lermos a palavra de Deus, eu queria chamar sua atenção para esta palavra que também será recorrente na abordagem, nos sermões que nós vamos trabalhar em Levítico. Veja que no capítulo 1, quando você estiver lendo comigo, você vai encontrar no versículo 8 a seguinte palavra, observem rapidamente. Você vai encontrar aí no versículo 8 a palavra redenho, que também pode ser sebo ou gordura. Então, esta é uma palavra que alguns que lidam com animais e com o corte dos animais, a separação da carne para a venda ou para a culinária, estão mais acostumados, mas não é um termo que nós estamos muito próximos, alguns muito próximos, outros nem tanto. Mas essa palavra redenho ou sebo, guardem com ela é uma referência a uma parte gordurosa do animal que rodeava os seus rins. Era uma parte bem específica e ela vai também ter uma importância à medida que nós estivermos estudando o livro. Apenas a guisa de introdução, guardem isso com vocês. Então vamos ouvir agora a leitura da palavra de Deus. O Senhor chamou Moisés e vai falar com ele diretamente da tenda da congregação. Levítico capítulo de número 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor.
E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Veja que assim termina a leitura que fizemos do capítulo de número 1, do livro de Levítico, quando Deus continua a escrever sua verdade eterna para o seu povo, e a nossa oração é que Ele também, à medida em que nós continuamos a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, a escreva esta verdade eterna em nossos próprios corações. Os primeiros 16 capítulos de Levítico apresentam para nós pelo menos 4 verdades importantes. Número 1, nos capítulos de 1 a 7, irmãos, o Senhor vai dar a Moisés e, consequentemente, ao povo, os regulamentos relativos aos 5 grandes sacrifícios. Então, esses regulamentos, eles serão revisados 2 vezes, e mais à frente eu vou explicar por quê. Às vezes a gente se pergunta por que o Senhor repete algumas coisas, e Ele faz isso também em Levítico. Número 2, nós vamos ver a iniciação formal do trabalho de Arão, ou do sacerdócio araônico, dele e de seus filhos. Então Levítico vai nos dar aqui a verdade revelada de Deus, de como o trabalho de Arão e dos demais sacerdotes começou. Os capítulos de 8 a 10 vão trazer seção específica a respeito disso, e vai desenrolar dos primeiros 16 capítulos de Levítico toda essa ideia da atividade do trabalho dos sacerdotes. Terceiro, nós vamos encontrar uma apresentação de Deus em sua palavra para o povo daquilo que seria considerado puro e impuro cerimonialmente pelo Senhor. Então, especialmente nos capítulos de 11 a 15, nós vamos ver isso. E no capítulo 16, o que é que nós temos então? Os rituais do dia da expiação apresentados mais uma vez. E aí você tem a chamada primeira metade do livro, uma vez que o livro de Levítico nos dá 27 capítulos especificamente. O que é que acontece na segunda metade do livro? Nos 11 capítulos finais, do 17 ao 27, você vai ter o código cerimonial de santidade de Deus dada para o seu povo Israel. Até o título da série, que nós denominamos do estudo de Levítico, Sejam Santos.
Porque esta é uma verdade que o Senhor vai entregar para o seu povo e permaneceria: sejam santos, porque eu também sou santo. E aí, o que é que nós vamos ver diante dessa apresentação breve? O que já dissemos dos versículos de 1 a 7, traz para nós a apresentação dos 5 sacrifícios estabelecidos por Deus e que se repetiriam cerimonialmente na história do povo de Deus até a vinda de Jesus Cristo. A pergunta é: por que eles são descritos em ordem, do capítulo 1 ao 5, e depois novamente eles ocorrem nos capítulos 6 e 7? Por que a repetição? Por que o Senhor quis fazer assim? Por que Ele revelou desse modo? Primeiro, porque a primeira parte, ou o primeiro momento em que o Senhor apresenta tudo isso, Ele oferece o ponto de vista daquele que está oferecendo o sacrifício. Em outras palavras, o Senhor dá instruções de como o adorador deveria apresentar corretamente o seu sacrifício. Ou seja, a perspectiva é daquele por quem o sacrifício está sendo feito, o ofertante, o adorador, aquele que precisava de expiação, aquele que necessitava do perdão dos pecados, aquele que precisava entrar em comunhão com Deus e também aquele que gostaria de oferecer a Deus ações de graças. Então você tem primeiro essa perspectiva. A segunda é do ponto de vista das exigências do mediador ou do sacerdote. Então primeiro o Senhor diz: olha, quando você for oferecer o sacrifício, você sendo o ofertante, o adorador, faça assim e assim e assim. A repetição então depois vai falar a respeito de como o mediador deveria enxergar todo o sistema de sacrifício e como ele deveria se portar. Então você tem não apenas uma visão diferente, mas o Senhor dando uma visão completa de tudo aquilo que acontecia na adoração da antiga aliança. Ou seja, uma visão mais completa do sacrifício, sendo tratado por Deus nas duas direções, do que trazia e do que recebia. Porque o mediador ou o sacerdote que fazia a intercessão, ele precisava seguir os critérios também para que a adoração ela fosse aceita. Ele não podia errar, assim como o ofertante também não podia fazer o mesmo. Então, é importante a gente notar isso, irmãos. Por que razão? Porque nos primeiros 7 capítulos de Levítico, você vai encontrar comigo diferentes sacrifícios que vão ser distintos das grandes festas que o povo deveria também celebrar. Nós vimos isso quando estudamos juntos o livro do Êxodo. Êxodo, por exemplo, vai falar de grandes festas, congregacionais de Israel, nas quais os sacrifícios também aconteciam. Entretanto, aqui, veja, você tem uma diferença. Olhem novamente, por favor, para o versículo 2 de Levítico 1. Se em Êxodo nós temos a revelação dada por Deus, de que nas festas anuais, os sacrifícios, eles eram apresentados de forma coletiva, aqui você vai ter uma linguagem dada por Deus a Moisés, que vai lembrar também a importância de que os sacrifícios deveriam ser voluntários. Veja novamente, por favor, versículos 1 e 2. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor. Você não vai encontrar nenhuma ordem de que ele deveria trazer este sacrifício, mas você vai encontrar o mandamento de Deus de que ele deveria fazer isso de coração, por vontade própria. Por isso que eu disse aos irmãos que o ofertante buscava o quê? Perdão. Guardem isso. Perdão também. Comunhão com Deus
mas havia momentos de gratidão. E aí observem, o tabernáculo estava ali montado, os sacerdotes estavam em atividade e recebiam o povo que vinha voluntariamente e apresentava suas ofertas de acordo com as suas condições. Nem todo mundo era rico para trazer um gado, um boi. Alguns traziam pombinhas e rolinhas. Mas o Senhor então estabelecia tudo de forma organizada, de modo que voluntariamente o sacrifício acontecesse. Levítico então começa, irmãos, dizendo que Deus estava ensinando o povo a oferecer a Ele um sacrifício pessoal. Não era algo agora a ser feito com todo o restante do povo, percebam, mas eles precisavam fazer isso quando sentissem necessidade de fazê-lo. Você tem então a obrigatoriedade daquilo que acontecia corporativamente, lembrem-se, mas Levítico vai além e mostra até mesmo nos mínimos detalhes como alguém deveria agir quando sentisse necessidade, repito, de perdão de pecados, ou o desejo de agradecer a Deus por bênçãos recebidas, ou talvez de se comprometer por algo que pediu a Deus em oração e queria selar a seriedade da sua oração por meio de um voto através de um sacrifício. Então, há muitos motivos pelos quais esses sacrifícios são feitos, e nós vamos ver isso em Levítico, mas lembrem-se, todos eles ensinados pelo Senhor deveriam acontecer por razões pessoais. Veja como não é difícil a gente conectar as coisas. Você tem sempre a lembrança de que deve vir à casa de Deus para adorar com o povo de Deus, não é verdade? Que você deve se congregar, é fato. Que você deve fazer coisas que Deus manda, e você faz isso corporativamente também. Mas se não há o desejo pessoal do coração de vir, você não vem. Não vem, você falta, você faz qualquer outra coisa. Mas também quando você tem o desejo em sua alma, ninguém pode impedi-lo. O Senhor te recebe. Se você deseja comunhão, se você deseja ações de graças, se você deseja perdão, você vem, é algo pessoal, é algo do coração. Notem, irmãos, Levítico já começa a mostrar isso para nós, esse princípio já ensinado muito tempo antes. E aí você vai percebendo contrastes, e aquela separação que muitos às vezes dizem assim, não, no Antigo Testamento a adoração era externa, ela era mais corporativa, no Novo Testamento, na Nova Aliança, é algo mais do coração, a religião é mais pessoal. Não se encaixa quando você compara os testamentos. As exigências de Deus sempre foram as mesmas, tanto quanto aos aspectos externos, quanto aos internos. Você vai ver os profetas, por exemplo, focando especialmente no coração daquele que trazia esses mesmos sacrifícios diante do Senhor, e dizendo, olha, esses sacrifícios diante de Deus não significam coisa alguma, porque o coração de vocês está longe de Deus. Vocês honram com os lábios, mas o coração está distante. O princípio, portanto, permanece o mesmo. De modo que estes sacrifícios, ao contrário das festas, guardem isso, eles deveriam ser voluntários, deveriam ser pessoais, deveriam ser espontâneos. Assim como os presbíteros não podem forçar você ainda hoje a vir à igreja, deve ser algo que você deseja fazê-lo. Ninguém vai pegar você à força e trazer à igreja. Se você ainda é filho e seu pai é firme, ele vai forçar você a vir, porque você precisa vir, e você às vezes não entende as coisas. Mas depois que a sua cabeça está feita, se não for pessoal e voluntário, você não vai querer vir, porque é algo que deve surgir do coração daquele que ama ao Senhor. Então,
são ordens dadas por Deus para que fossem feitas em um determinado momento, em um determinado lugar, mas deveriam ser apresentadas por desejos voluntários de cada um dos membros da comunidade do pacto. E aí você começa a perceber por que o Senhor está ensinando tudo isso, porque nosso último encontro com o Pentateuco foi Êxodo 40, e nós vimos que Êxodo 40 se encerra com a Shekinah de Deus, a nuvem gloriosa de Deus descendo sobre o tabernáculo, a manifestação da presença de Deus habitando no meio do povo de Israel, no ponto focal da sua presença e habitação, que era a tenda do encontro, bem no meio do seu povo. E aí você começa, ou continua, melhor falando, em Levítico, e o Senhor vai apresentar as instruções sobre o tabernáculo, para os sacrifícios, como deveria acontecer, para o trabalho do sacerdote na tenda da congregação, para a congregação poder se achegar ao tabernáculo. É uma maravilhosa continuidade, irmãos, então, entre as narrativas de Moisés. Elas caminham juntas de mãos dadas. Todos estão aqui participando disso, fazem parte da história, estão juntos em uma única peça de adoração do povo de Israel. E aí você chega e se depara com a função do sistema cerimonial. Talvez seja, repita, a primeira vez que você está lendo Levítico, e você está fazendo isso comigo, ou então você já passou por Levítico e achou muito chato. Isso não aconteceu só com você. Mahatma Gandhi, por exemplo, começou a ler a Bíblia durante seu tempo de vida, e a história conta que Gandhi, ele ficou empolgadíssimo com Gênesis e Êxodo, mas a cultura dele adorava gado, ainda hoje, e aí ele desanimou de ler a Bíblia quando ele começou em Levítico 1, e o Senhor estava falando a Moisés sobre o sacrifício de touros, e aí ele se sentiu ofendido com isso. Não sintamos o mesmo impacto ao entender o que está por trás de tudo isso aqui, e eu sei que vocês sabem um pouco. Há uma verdade por trás de milhares de animais que seriam sacrificados no tabernáculo. Também não vá rapidamente a Hebreus tentar entender isso, porque eu sei que a tentação será grande, e a carta aos Hebreus vai nos ajudar com certeza, mas o próprio livro de Levítico já vai oferecer para nós evidências que nos ajudarão a entender por que Deus estava dando ordens a respeito de tudo isso. E aí, observem, primeiro, você tem o sistema cerimonial, que era o sistema de sacrifício ritual estabelecido por Deus. Qual era o objetivo, então, desse sistema cerimonial, desse sistema ritual de sacrifício? Primeiro, deveria servir como um meio para ajudar os crentes a experimentarem a presença de Deus. Qual a primeira função, veja só, do sistema de sacrifício, do sistema ritual estabelecido pelo Senhor? Ajudar os crentes em Israel a experimentarem a presença de Deus. Na passagem que a gente leu, você vai perceber que o Senhor dá ordens para que fossem obedecidas, e isso lhe trouxesse satisfação. Veja que no capítulo 1 tem a expressão aroma suave, versículo 9, por exemplo, aroma agradável ao Senhor, lá no final. Então, Deus ficaria satisfeito com o aroma suave do sacrifício. O que isso resultaria? Na aceitação do adorador em sua presença. Isso promoveria uma aproximação. Eu poderia me aproximar de Deus se fizesse o que Ele mandava. Então, a primeira lição, em linhas gerais,
do porquê o sistema cerimonial foi estabelecido por Deus, deve ser guardada em nosso coração, porque isso vai trazer implicações muito importantes, seríssimas para o que a gente vivencia hoje. O sistema sacrificial, irmãos, foi claramente estabelecido por Deus para permitir que o crente se aproximasse do seu Senhor, de modo a experimentar a sua presença, senti-la, sentir a presença de Deus. O propósito do tabernáculo não foi esse? O Senhor está com o seu povo. Em Êxodo nós vimos isso, quando o povo desobedece e Deus decide destruí-lo, Moisés intercede e o Senhor então diz: eu não vou fazê-lo, mas também Moisés, eu não vou mais com esse povo, não vai dar certo. Mais adiante eles vão fazer a mesma coisa e eu vou acabar destruindo-os. Vocês lembram a resposta de Moisés? Ele disse: se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver no meio de nós, é melhor nos matar logo aqui. Não há nenhuma razão de seguirmos se não experimentarmos a presença do Senhor em nosso meio. Assim, o tabernáculo tinha essa função de manifestar a presença visível de Deus no meio do povo. O sistema cerimonial então seria um meio por meio do qual o povo teria essa experiência da presença de Deus, mas isso só seria possível por meio do sacrifício. O sacrifício, ele era necessário. Deus organizou tudo de forma que funcionasse desse modo. Segundo lugar, o sistema também cerimonial proporcionou ao povo um meio de render graças a Deus. Não somente de aproximar o crente de Deus, mas também de promover ações de graças. Um dos sacrifícios envolveria isso. O sistema então foi projetado por Deus para que o crente expressasse gratidão. E essa é uma das verdades, irmãos, repito, que você não vai encontrar apenas no Novo Testamento. É engano você achar que isso não existe no Novo Testamento. Por quê? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, um coração agradecido é criado por Deus para ser um coração contente. Um coração agradecido é um coração que não apenas se deleita com o que Deus deu, mas que também se torna capaz de suportar tempos em que Deus parece não ter dado aquilo que tanto nós desejamos receber. Assim, um coração agradecido, desde os dias de Moisés, o Senhor ensinaria ao seu povo, traria grande benefício espiritual para o crente. Seria uma armadura para ele, para enfrentar as adversidades da vida. Eles estavam peregrinando pelo deserto, e eles precisavam aprender sobre isso. E aí onde entra o sistema estabelecido por Deus, do sacrifício, da cerimônia, era trabalhar o coração de seu povo, cultivando a gratidão. Quando Deus nos abençoa, uma das formas mais rápidas da gente destruir a experiência dessa bênção é a ingratidão. Israel passaria por isso. Deus sustentaria o seu povo, mas Israel rapidamente reclamaria, murmuraria, arruinando a experiência da gratidão, não cultivando ações de graças em sua alma. Assim, irmãos, a bênção de Deus deveria estar em sintonia com a gratidão, e o sistema de funcionamento do tabernáculo constantemente ensinaria estas coisas. Os israelitas seriam ensinados a cultivar a gratidão em seus corações, mas deveriam fazer isso de forma tangível, quando oferecessem os seus sacrifícios diante de Deus. Então, o sistema cerimonial, através dos seus 5 grandes sacrifícios, foi estabelecido por Deus
para cultivar no coração dos israelitas esse espírito de gratidão. Terceiro, o sistema cerimonial também foi estabelecido por Deus para expressar o desejo do povo de uma renovada comunhão com Deus. Você vai ter então sacrifício, nestes primeiros 5 grandes sacrifícios, especificamente apontando para essa necessidade de renovação do pacto. Eu me aproximo de Deus para experimentar da sua presença. Eu me aproximo de Deus para cultivar um coração agradecido. Eu também me aproximo de Deus para renovar a minha comunhão com Ele. O que é que acontece ainda hoje quando nós perdemos essa perspectiva? Essa comunhão é quebrada. Quando nós deixamos de fazer isso, de oferecer ao Senhor a nossa adoração, nós quebramos a comunhão, nós esfriamos, nos tornamos indiferentes, nos tornamos mal agradecidos, nos afastamos de Deus. Veja, tudo isso é principiado em Levítico. Quarto lugar, o sistema cerimonial deveria também ser um meio de aprofundamento das orações. É algo que a gente tem aprendido às quartas-feiras. Quanto mais oferecemos ao Senhor a nossa devoção, nós desenvolvemos um conceito mais profundo da doutrina da oração. Nós experimentamos isso. É o cultivo da prática da oração, da vida de oração. Veja, o sistema estabelecido por Deus ensinava isso. O altar do incenso, que nunca se apagava, onde os sacerdotes ofereciam suas orações, onde os adoradores de fora esperavam que o sacrifício fosse aceito. Isso os levava a orar, a esperar a bênção de Deus. Quinto lugar, o sistema cerimonial deveria também ser um meio de expressar a nossa necessidade de perdão. Até mesmo os judeus, comentando o Pentateuco, vão admitir a mesma coisa. Deus estabeleceria o sistema cerimonial para adoração no tabernáculo, para que o seu povo diariamente expressasse a sua necessidade contínua de perdão dos pecados. O que acontece hoje, irmãos, percebam, é a mesma coisa. Se nos reunimos para adorar e não pensamos em nos aproximar de Deus, de ter profunda comunhão com Ele, de ter as nossas orações aceitas, de ter o perdão dos nossos pecados, nós não estamos adorando corretamente. Então você tem muito hoje de distração nas reuniões e nas liturgias contemporâneas. Você tem de tudo, menos uma reflexão séria a respeito do que Deus sempre quis que o seu povo experimentasse, quando o adorasse. A pergunta é, como cristãos, podemos enfatizar que esse sistema, ele apontava para a forma como os nossos pecados seriam perdoados? Ou isso não tem nada a ver conosco hoje? Como cristãos, nós podemos entender que aqui, já nos primeiros livros da Bíblia, nós temos um programa de Deus nos ensinando como lidar com o pecado? Ou nós vamos esquecer, e aí que nós podemos citar Hebreus, que mais adiante o apóstolo vai dizer aos hebreus que o sangue de touros e de bodes não poderia expiar perfeitamente os pecados dos homens. Um sistema seria estabelecido, mas irmãos, nem todo o sangue de animais mortos nos altares
poderia dar paz à consciência culpada dos homens e retirar de uma vez por todas as suas manchas. Estes sacrifícios apontavam claramente para algo maior, e vocês sabem disso. Esses sacrifícios apontavam para algo que traria definitivamente o perdão de todos os nossos pecados. Finalmente, nós podemos afirmar também, nessa introdução ao livro de Levítico, que a função do sistema de adoração, sistema cerimonial estabelecido por Deus, era colocar todo o povo de Deus em conexão com o tabernáculo. É interessante demais. Eles não deveriam apenas se movimentar durante as festas, os festivais estabelecidos pelo Senhor, mas em vários momentos do curso da vida normal, eles deveriam estar em conexão com a tenda do encontro. O tabernáculo, então, seria de fato e de verdade o ponto de contato focal da experiência da presença de Deus no meio de seu povo. E os sacrifícios teriam essa importante função. Eles iriam ensinar e proporcionar ao israelita, de forma individual, que ele sempre teria a oportunidade de se aproximar e entrar em contato com o tabernáculo, onde a presença de Deus era real, quando atendesse o convite da graça de Deus, por meio de seus sacerdotes. Qual era o convite de Deus? Venham a mim por meio destes sacrifícios. Aproximem-se de mim, povo meu, e tragam até a mim estes sacrifícios. Guardem isso. O tabernáculo sempre traria essa lembrança cotidiana para o povo. Vinde a mim, povo meu, por meio destes sacrifícios, aproxime-se de mim, povo meu, e traga até a minha presença estes sacrifícios. Agora, observem que tudo isso nos ensina o seguinte, meus irmãos: Deus falou ao seu povo, a fim de que o seu povo pudesse crer nele, e para que, crendo nele, pudesse ver tudo aquilo que o Senhor tinha preparado. Deus falou para que possamos acreditar e para que, acreditando, possamos ver. Por isso que Levítico começa com: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel. É sempre por meio da palavra, através da palavra, de acordo com a palavra, sempre por meio da voz de Deus, que o Senhor faz com que todas as coisas aconteçam no meio do povo de Deus. Deus então vai chamar o seu povo, e isso nos leva a uma segunda grande consideração na introdução desta noite, que ele se importava sim, e sempre se importará, com a maneira como o seu povo o adora. Deus se importa com a forma como o adoramos. Levítico vai nos lembrar isso. Qual a natureza da adoração? Espontânea, pessoal, voluntária. Os sacrifícios deveriam ser apresentados assim. A religião, então, deveria ser do coração. A religião deveria ser pessoal. A motivação do coração para adorar o Deus vivo precisava ser devota, crente, cheia de fé e de esperança no Senhor, que primeiro salvou o seu povo, para depois ensiná-lo como viver. E aí, observe como Levítico vai nos mostrar aquilo que vimos tão frequentemente no Êxodo. Deus se importa com a forma
como nós o adoramos. Ele vai dizer, já no capítulo 1, como o animal deveria ser morto, onde o seu sangue deveria ser colocado, se deveria ser partido ou não. Ele vai dar detalhes minuciosos do sacrifício. Por que razão? Porque ele se importa sim com a maneira como nós o adoramos. Nós não podemos adorar como queremos, nós não podemos fazer o que imaginamos, nós precisamos adorar a Deus da maneira como Ele estabelece em sua palavra. E esse é um princípio, irmãos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Quando você vai para a carta aos Hebreus, que afirma que este ritual cerimonial agora foi cumprido em Cristo, o princípio ainda permanece lá. A adoração continua a ser definida nos mesmos termos estabelecidos por Deus aqui nesse livro. E o que seria então a definição que nós encontramos no Novo Testamento, na carta aos Hebreus sobre adoração? Eu poderia resumi-la da seguinte maneira: adoração é envolver-se com Deus nos termos que Ele propõe e pelos meios que só Ele pode fornecer. O que é adoração? De acordo com o que começa em Levítico e se cumpre em Cristo, na carta aos Hebreus você tem a explicação clara disso. Adoração é envolver-se com Deus pactualmente, eu poderia acrescentar, nos termos que Ele propõe. Ele deseja que nós tenhamos uma experiência com Ele, pessoal. E ela vai se tornar corporativa, de fato. Ele deseja que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele deseja nos perdoar os pecados. Ele deseja esse santo envolvimento da nossa parte. Mas é sempre nos termos que Ele propõe. E somente pelos meios que Ele pode fornecer. Ninguém pode ficar no mesmo pé de igualdade que Cristo, meus irmãos. Ninguém pode. Ninguém pode assumir ou estar do mesmo lado dele. Não existem corredentores ou corredentoras. Adoração é envolver-se com Deus nos termos que Ele propõe e pelos meios que só Ele pode fornecer. E você poderia usar isso para Levítico. Veja, o princípio é o mesmo. Encontramos Deus, nos aproximamos de Deus, nos envolvemos com Deus nos termos que Ele propõe. Nós não nos achegamos a Ele do jeito nosso, nós não nos achegamos a Ele da maneira que escolhemos, nós nos achegamos a Ele nos termos ou nas bases propostas por Ele mesmo e através dos meios que só Ele pode tornar possível. Lembrem-se, esta era a mensagem presente no tabernáculo para o povo de Deus: venham a mim e eu receberei vocês. Ou de forma pessoal, venha a mim e eu o receberei. Se você vier com este holocausto, com este sacrifício expiatório, que será elevado a mim em ascensão, este é o significado do termo holocausto, queima, ascensão, porque todo sacrifício subia à presença de Deus. Se você fizer isso, eu o recebo. Venha a mim, segundo os termos que eu proponho, de acordo com a provisão que eu ofereço para você. E assim aprendemos, irmãos, aqui que Deus se preocupa com a forma como nós adoramos. Ele sempre se preocupou. E isso não é apenas um princípio do Antigo Testamento, repito, é um princípio do Novo Testamento também. Talvez aqui nesta noite, você esteja e diga: eu quero ser amigo de Deus. Mas em seu coração você sabe que ainda tem dúvidas com respeito a Cristo. Você pode até dizer: Jesus é
um homem maravilhoso, um grande profeta, mas eu não posso crer que ele seja o Filho de Deus sem pecado. Eu não posso crer que ele é o único Salvador para os pecadores. Eu creio que eu posso ir a Deus de outra forma, por algo bom que eu posso fazer. A maioria daqueles que não confiam em Cristo para a sua salvação, defende a mesma tese: eu faço coisas boas, eu sou uma pessoa honesta, eu pago todas as minhas contas, eu não faço mal a ninguém, eu nunca matei ninguém, por que então eu iria para o inferno? É aí onde entra o significado da adoração, meus irmãos. Adoração é envolver-se com Deus nos termos que Ele propõe e pelos meios que somente Ele torna possíveis. Ninguém vem ao Pai, diz Jesus Cristo, senão por mim. E é o próprio cumprimento deste sistema sacrificial, realizado perfeitamente por Jesus, que estabelece essa verdade hoje, acima de toda e qualquer questão. Portanto, Deus se preocupa com a forma como nós o adoramos. Terceiro e último lugar, ou terceira e última grande consideração, nesta que é uma introdução ao livro de Levítico. O Senhor aceita e tem comunhão com aqueles que se chegam à sua presença por meio da morte de um sacrifício expiatório. Vou repetir. O Senhor, que se preocupa com a forma como o adoramos, aceita e tem comunhão com aqueles que se aproximam dele por meio da morte de um sacrifício expiatório. A expiação é necessária, a morte é necessária, o sangue é necessário. Esta é uma outra verdade que aprendemos com esta grande passagem, meus irmãos. O Senhor aceita e tem comunhão com aqueles que vêm à sua presença através de um sacrifício. Nós vamos ver isso de forma detalhada no capítulo 1, quando observamos os versículos 3 a 9. 3 verdades são apresentadas aí. Primeiro, você tem o holocausto, que tanto ouvimos, que também é chamado de ascensão. É uma referência a uma oferta que era queimada. A sua fumaça deveria subir ao Senhor como um sacrifício. Tudo deveria virar fumaça. Um santo incenso deveria subir à presença de Deus. E me deixe falar algo importante sobre este sacrifício. Porque dentre os 5 grandes sacrifícios, este era o único totalmente dado, entregue pelo adorador para o Senhor. Os outros tinham partes que poderiam ser partilhadas ou aproveitadas, mas esse não poderia ser substituído. Todo o sacrifício precisava ser ofertado ao Senhor. Veja os versículos 3 e 4, por favor. Mais uma vez: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja, notem, aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Esta era a principal função deste sacrifício: expiação de pecados, acabar com a justa ira de Deus, prover para o pecado e a contaminação daquele que estava oferecendo o sacrifício, que desejava entrar na presença do Senhor para desfrutar de comunhão com Deus. E o sangue? E o sangue do sacrifício? Qual o seu significado? Bem, lembre-se, o sangue é onde está a nossa força vital e também a força vital do animal. O sangue era drenado e, consequentemente, traria morte ao animal, mas ao mesmo tempo era o símbolo da sua força, agora ofertada ao Senhor. Então o sangue e o corpo eram ofertados ao Senhor. Vocês percebem onde tudo isso culmina? Vocês percebem porque hoje nós não precisamos mais de sacrifícios?
Você precisa enxergar isso nesta noite. Talvez você não entenda, mas você precisa também entender porque hoje não são aceitos mais sacrifícios, porque esse sistema já foi cumprido. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele ofereceu o seu sangue e o seu corpo em nosso favor. Ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Irmãos, Jesus estava falando de si mesmo. Jesus estava falando da sua própria morte, nos termos das duas partes importantes e constituintes do sacrifício do Antigo Testamento, o holocausto: corpo e sangue, vida. As suas forças iriam se esvair, o seu corpo teria o seu sangue drenado, a sua carne entregue na cruz, mas ao mesmo tempo a sua vida como substituição para os nossos pecados, para que você e eu hoje tivéssemos acesso à presença de Deus, comunhão com Ele, perdão. Jesus, na noite em que celebrou a nova Páscoa, a Santa Ceia, Ele estava dando explicações sobre sua morte e o significado dela aos seus apóstolos em termos inconfundíveis. Os israelitas deveriam impor as mãos sobre o sacrifício quando estivessem entrando na tenda do encontro, e quando faziam isso, deveriam reconhecer que aquele animal era sua propriedade e ele simbolizaria algo importante. Simbolicamente, ele estava substituindo o pecador e morrendo em seu lugar. Quem é a nossa substituição? Quem é o nosso sacrifício? Quem deu o seu corpo e a força do seu sangue pelos pecados de seu povo? Irmãos, lembrem-se das palavras do apóstolo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está recorrendo à mesma linguagem, ele está extraindo-a do livro de Levítico e do sistema sacrificial da antiga aliança. E aí, você vai perceber os diferentes tipos de ofertas, para que todos pudessem oferecer, mas porque o sistema estabelecido estava ensinando que ninguém que fosse até a presença de Deus deveria ir sem custo, não poderia chegar até Ele sem nada. E aí você percebe por que o Senhor ainda hoje aceita a nossa adoração, porque o nosso culto é uma apresentação do nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se nós não temos nada a oferecer para Ele, se nós não temos condição nenhuma de nos achegar a Ele por si mesmos, se nem o nosso corpo, nem o nosso sangue são suficientes para a nossa salvação, para salvar qualquer pessoa. O que acontece com a gente é o mesmo que acontecia com os nossos antepassados espirituais. Nós nos achegamos ao Senhor porque nós fazemos isso por meio de um substituto. O Senhor então estabeleceria
diferentes tipos de ofertas, bois, ovelhas, passarinhos, a fim de que ricos e pobres pudessem se apresentar diante do Senhor com um preço, um sacrifício, mas também para que aprendessem que eles deveriam ir a Deus com um sacrifício que lhe oferecesse um custo. Havia um custo sacrificial para o adorador. Eu pergunto, qual é então o preço que nós pagamos por nossa salvação? O que nós oferecemos ao Senhor, senão aquilo que nos foi dado de graça? Veja, o conceito bíblico de salvação é que a salvação é pela graça, mas ela teve um custo, não para nós, por isso é pela graça. Mas não foi por prata ou ouro ou metal perecível que nós fomos salvos, mas como diz o apóstolo Pedro, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Agora me permitam concluir, lembrando a vocês, mais uma vez, daquele chamado que os filhos de Israel deveriam ouvir. Quando o Senhor diz para Moisés falar aos filhos de Israel aquelas palavras no deserto, Ele estava dizendo: vinde a mim por meio destes sacrifícios. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, por favor. Mateus capítulo 11. Você começa a perceber a riqueza da revelação bíblica, a riqueza daquilo que nós encontramos na Escritura, as suas implicações. Porque essa passagem, em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 29, ela é tão usada para a evangelização, que desconectada daquilo que Cristo é, o cumprimento de todo aquele sistema cerimonial estabelecido pelo Senhor no Antigo Testamento, perde-se o sentido. Veja, eu sei que por vezes nós até usamos Mateus 11 a partir do versículo 29, no sentido de que devemos ir até Jesus e Ele vai aliviar a nossa ansiedade, as nossas preocupações, Ele vai resolver os problemas que nós temos por conta dos nossos medos, mas é muito mais do que isso, meus irmãos. Vai além disso. Na verdade, Jesus está aqui cumprindo o que de fato Ele mesmo veio fazer, realizar. Ele é o nosso tabernáculo, Ele é a habitação encarnada de Deus entre os homens, Ele é o verbo que se fez carne, e quando Ele habitou entre nós, Ele não poderia dizer outra coisa, Ele não poderia dizer outras palavras, Ele não poderia olhar para a multidão como ovelhas sem pastor, perdidos, necessitando de comunhão, da presença de Deus e de expiação, e não dizer outra coisa, senão aquilo que o Pai disse no passado: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o tabernáculo de Deus, chamando pecadores para que entrem na presença de Deus e façam isso por meio do único e perfeito sacrifício que pode salvá-los. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As palavras do Senhor Jesus são aquelas onde você encontrará no Novo Testamento o eco direto da intenção
e expressão precisa do cumprimento daquilo que foi revelado no livro de Levítico. Eis o Evangelho no livro de Levítico. Em Levítico ele está de forma simbólica, pictórica e tangivelmente revelada no sistema sacrificial, onde Deus disse a Israel: venha a mim por meio desses animais abatidos. Jesus hoje diz: venha a mim, pecador, e eu lhe darei descanso. É muito mais do que alívio para suas dores ou ansiedades, porque elas não se comparam à necessidade que todo pecador tem da salvação da sua alma. Em Cristo, você até continuará sob aflição, porque Ele disse que você teria aflição. Mas você terá um ânimo renovado que só aqueles que entram no tabernáculo de Deus experimentam. Você não sairá o mesmo toda vez que se encontrar com Deus por meio de Cristo. Você encontrará alívio para a sua alma cansada, porque Ele é aquele que deu o seu corpo e a vitalidade do seu sangue em favor dos seus pecados. Portanto, creia nele. Não saia daqui sem entregar a sua vida a Ele, pois não há outra salvação, senão através do nome de Jesus. Há muito mais a ser dito, mas nós vamos continuar em outra oportunidade, quando Deus permitir. Para o momento, ouça, receba, obedeça, enxergue com os olhos da fé a glória de nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite. E nunca, nunca esqueça disso. Deus falou para que possamos acreditar, e para que acreditando, possamos ver. Oremos ao Senhor. Nosso Senhor e nosso Deus, nós ficamos maravilhados com a riqueza deste livro. Nós agradecemos porque o Senhor, mesmo por Teu Espírito, nos explica e nos deste o Novo Testamento a fim de que tivéssemos mais clareza desta verdade em Levítico, no comentário de Moisés e dos profetas. Senhor, o que nós te pedimos é que nos ajude, por sua assistência, a ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude pela graça a ver a Cristo através da palavra. Que o Senhor encha o nosso coração de plena satisfação e alegria nesta noite, por sabermos que Ele, o Senhor Jesus, é o nosso tabernáculo vivo. E nós entramos sempre em Tua presença por meio dEle. E somos aceitos e oferecemos sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor por meio dEle. E a nossa súplica ao Pai Celestial é que ninguém saia aqui desta noite sem entregar a sua vida a Ele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.